Aqui é Rodolfo Nakamura, essa é a videoaula com dicas de apresentação online. Ela é complemento de uma outra videoaula chamada Apresentações, tá ok? A gente está vivendo um momento em que cada vez mais as apresentações online são necessárias. Tanto no ambiente corporativo, onde a gente tem que apresentar projetos via videoconferência, quanto também no ambiente acadêmico, em escolas e faculdades, apresentação de trabalhos e mesmo apresentações de trabalho de conclusão de curso. Então, se você está em alguma dessas situações, eu tenho certeza que essa experiência será muito útil para você. Bom, antes de começar, eu quero me apresentar. Sou Rodolfo Nakamura, sou professor universitário há mais de 20 anos, tenho um curso de formação em palestrante profissional e uma grande experiência em apresentações. Em todos esses cursos, todos esses conhecimentos, eu estou sintetizando nessas duas videoaulas sobre apresentações, ok? Bom, a primeira grande dica que a gente tem para passar é escreva o roteiro da apresentação. Escreva um roteiro completo, palavra a palavra, do que será apresentado. Se o trabalho for em grupo, é muito importante cada componente preparar a sua fala, porque é muito comum alguém preparar a apresentação e aí outra pessoa recebe e tem que fazer o improviso. Então o ideal é que cada um escreva a sua parte, mas escreva assim, palavra a palavra, exatamente o que vai ser apresentado, cada um fazendo a sua parte nessa apresentação. A gente tem sempre mais segurança porque vai sair com as suas palavras, vai sair com o seu jeito de apresentar, então é sempre melhor cada um fazer a sua parte se é um trabalho em grupo, ok? Bom, ao final, juntando todo o conteúdo, verificar o tempo da apresentação. Como você tem todo o texto detalhado, né, palavra a palavra, então vai ser muito fácil você fazer uma simulação da apresentação e aí verificar se está dentro do tempo, se está no tempo adequado. De repente eu tenho apresentações que têm um tempo, né, um tempo de começo e fim. Então é muito importante que você tenha esse roteiro palavra a palavra para testar se realmente está dentro do tempo da apresentação, ok? Outra dica é revisar qual o conteúdo que é imprescindível, que é extremamente necessário para a apresentação, caso você precise cortar ou acrescentar informações. Essas informações que são essenciais, que são imprescindíveis, essa você tem que ter dentro da sua cabeça, são as ideias-chave de cada um dos slides, cada parte da apresentação, então essas você tem que realmente ter segurança de transmitir esse conhecimento na sua apresentação, ok? Outra coisa, há uma diferença entre um online e o offline, entre a apresentação que está acontecendo via computador, via conferência, e apresentações que estão sendo feitas presenciais. A primeira delas é que o online não tem o olho no olho, é mais frio, sem o contato pessoal. Muita gente se sente até mais seguro por causa disso, não é verdade? Bom, outra questão, cuidado com a informalidade do local onde você está. Isso porque é muito comum, de repente, você está ali, né? Está no horário para fazer a apresentação, aí você corre lá no ambiente, no quarto ou qualquer lugar assim, senta-se na frente do computador, liga a câmera e começa a apresentação. Não, o ideal é você ter sempre um momento de preparação, dá uma olhadinha no seu quarto se está bem arrumado, pega um cômodo que seja o mais tranquilo, onde você sabe que não vai sofrer interrupções, tá? Fecha a porta de repente, fique ali tranquilamente e olhe em volta, ok? Outra coisa, preste muita atenção com o cenário que você tem atrás, né? De repente você tem um quadro, ou você tem alguns livros, e de repente a pessoa está prestando atenção que quadro é esse, que livro é esse, que revista, que objeto de decoração está compondo o cenário onde você está. E aí, de repente, esses objetos que, de repente, para um olhar mais atento, ou pior, subliminarmente, ou seja, inconsciente, as pessoas podem estar interpretando coisas que nem você está vendo. Então, muito cuidado. O ideal, de repente, é você ter um cenário que seja extremamente limpo, clean, como a gente fala, minimalista, sem muitos adereços, sem muitas decorações. De repente, pode ser uma boa ideia. Não é à toa que muitas pessoas que gravam vídeos, youtubers, usam paredes brancas como cenário, não é verdade? E olha só, alguns programas têm recursos para trocar a imagem de fundo ou desfocá-las. Aprenda esses recursos o mais rápido possível e para isso é importante você saber qual programa vai ser utilizado na sua apresentação. Aprenda esse recurso o mais rápido possível porque pode ser uma boa saída, ok? Bom, outra ideia, treine em frente a um espelho para verificar as suas expressões faciais. Isso porque às vezes a gente não está acostumado com câmera, não está acostumado, né, a falar, a gente, quando está numa apresentação, fica muito tenso, né? E aí de repente falta uma expressão de mais carinho e tal, né? Inclusive eu conheço muitas empresas de telemarketing que colocam um espelho ali na posição, né, do pessoal do telemarketing.
justamente para que quando eles fiquem se olhando no espelho, eles tenham uma tendência de estar mais sorridentes. De repente pode ser uma boa dica para você colocar um espelhinho perto da câmera, aí de vez em quando você dá uma olhada para si mesmo. É muito difícil você não se ver no espelho e não dar um sorriso, não é verdade? Então pode ser uma boa ideia essa questão de treinar em frente ao espelho, analisar suas próprias expressões faciais e também, de repente, colocar o espelho lá no local de apresentação, ok? Finalmente, a última dica desse slide: treine com a câmera para se acostumar com aquele ser estranho, que na verdade é um monte de gente que está te assistindo do outro lado. Eu, por exemplo, estou aqui gravando, estou falando aqui com uma câmera e eu não sei quantas pessoas estarão do outro lado. Pode ser uma, pode ser duas, ou como diz uma emissora de TV, pode ser milhões de uns que estão assistindo, mas esse monte de gente junta pode significar uma multidão. E às vezes a gente fica até um pouco assim inibido, justamente pela ideia de que muita gente pode estar assistindo esse vídeo, assistindo essa apresentação. Então é muito importante você se treinar na frente da câmera, acostumar-se a olhar para a câmera, e aí isso pode te ajudar bastante. Eu vou aproveitar aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui eu estou com o celular, certo? Normalmente o celular fica a câmera fica em um dos lados dos celulares, geralmente nesse cantinho aqui, por exemplo. É muito comum quando você está fazendo a gravação, ou você está conversando com a conferência, você ficar olhando para a câmera aqui. Vamos supor que agora, eu vou falar com vocês olhando para onde está a câmera desse aparelho que eu estou utilizando agora. Eu estou gravando no celular. Então imagina se eu fizer toda a apresentação prestando atenção na câmera. Ou o que é pior, eu olhando aqui aonde tem a minha imagem. Então eu estou olhando aqui, será que eu estou bem posicionado, Será que eu estou bem enquadradinho aqui e tal? Eu estou olhando para cá e a câmera está desse lado e o meu olhar está para esse lado de cá. Fica uma situação muito confusa, não é verdade? Vou dar uma dica para vocês. Tem aqui a câmerazinha, a câmera do celular está aqui. Você divide aqui ao meio, Tem o celular, divide aqui ao meio. Olha para esse quadrante aqui, ó. Quando você está olhando para esse quadrante, o que está acontecendo? Você não está olhando nem para cá, então seu olhar não vai sair desse jeito. E você também não está olhando onde está a câmera, você não vai sair olhando para a câmera ali, ok? Divide a câmera aqui no meio, o celular aqui no meio, e você vai olhar na metade desse quadrante aqui, por aqui. É o que eu estou fazendo, por exemplo, agora. Eu tenho certeza que você tem uma boa visão, você tem aí uma aparência de que eu estou olhando para a câmera direitinho, que eu não estou olhando nem para um lado, nem para o outro, tá bom? Vamos ver agora a próxima dica? A próxima dica é sobre o conteúdo dos slides. A apresentação online pode ter um pouco mais de conteúdo, porque é necessário prender mais atenção do que na apresentação presencial. Quando a apresentação é presencial, o ideal é que você tenha um mínimo de texto só para pontuar a apresentação. Isso porque as pessoas estão ali sentadas, E às vezes é muito ruim você colocar todo o conteúdo do que você está apresentando lá no slide, porque as pessoas têm uma tendência de ler o slide. E aí quando elas estão lendo o slide, estão percebendo que você está dizendo exatamente a mesma coisa que está no slide, já aconteceu com você, tenho certeza, a apresentação fica muito prejudicada, fica lenta, fica cansativa. Então, na apresentação presencial, o ideal é você trabalhar um conteúdo mais rápido, com menos informação, mais para pontuar. Já na apresentação online, às vezes é importante você ter coisas escritas, porque um slide com pouca informação, às vezes vai ficar muito tempo parado enquanto o apresentador está falando. Então você pode colocar um pouquinho mais de conteúdo, porque você precisa prender a atenção do seu espectador. Mas não exagere na quantidade de texto. Também não é para colocar um tratado, não é para colocar todas as informações que você precisa passar dentro daquele slide. O slide ele é um apoio, ele não é a sua ferramenta de apresentação. Se fosse para ler tudo que está no PowerPoint, lá nas lâminas do PowerPoint, era melhor você mandar o arquivo e não precisava apresentar, ok? Vamos então para o próximo slide, para a próxima ideia que está aqui. Se você está bem treinado, o conteúdo que está na apresentação será um pouco diferente do que está escrito, e isso é ótimo. Se você colocar um texto a mais do que está no slide, isso não tem problema. Isso complementa aquela informação que está no slide. Então você pode ter um pouquinho menos de informação no slide e você falar um pouco a mais do que está lá. Isso é o que geralmente demonstra que você está seguro e que você está bem treinado para essa apresentação. Agora, atenção para essa informação que eu acho muito importante. Imagens. Utilize sempre imagens, principalmente fotos, que possam ilustrar cada slide. As imagens devem ser destacadas, grandes, senão melhor nem colocar.
Gente, isso é verdade. As imagens têm que estar num bom tamanho, numa resolução boa, então procure bancos de imagem em que você tenha imagens em alta resolução. Cuidado ao buscar informações no Google Images, de repente você pode utilizar uma imagem que tem direito autoral, então isso pode prejudicar a sua apresentação por algum motivo, principalmente se essa apresentação depois você deixá-la pública, né? Então, a gente está fazendo alguns trabalhos acadêmicos, por exemplo, então você não citar a fonte das imagens pode ser ruim. Agora, se são imagens de domínio público, de repente lá no final, se você, por exemplo, se concentrar em um banco de imagens apenas para você colocar as ilustrações, então você coloca no final fonte de imagens. Eu, por exemplo, uso muito o Pixabay, ou em alguns outros casos uso as imagens que estão no próprio Microsoft PowerPoint. Essas imagens não têm problema de direitos autorais, ok? Outra dica, utiliza fotos. Fotos são sempre mais impactantes do que ilustrações. De repente, ilustrações pode dar um sentido assim meio de amador, sabe? E de repente você utilizar fotos, existem bancos de imagem maravilhosos que você consegue fotos incríveis, né? Só 10 anos atrás era complicado. Hoje é muito fácil você encontrar uma imagem maravilhosa que vai traduzir direitinho a ideia que você quer transmitir, ok? Bom, outra coisa importante é aprender sobre correções de cores e efeitos artísticos em imagens que existem dentro do próprio programa. O Microsoft PowerPoint tem uma gama imensa de ajustes que você pode fazer na imagem. E de repente você pode colorizar uma imagem, ela está toda colorida, de repente você faz algum efeito que ela vai ficar numa tonalidade só. Você pega uma imagem toda colorida, ela vai ficar só em tons de azul, de laranja, de vermelho, assim por diante. Então pode ser muito útil você conhecer essas ferramentas e de repente você trabalhar algum efeito específico para que a sua apresentação ganhe destaque e ganhe personalidade, ok? Também você pode utilizar modelos e o slide mestre do PowerPoint. Existe uma infinidade de modelos dentro do PowerPoint que são gratuitos. Eu tenho certeza que um desses modelos vai se adequar direitinho à sua necessidade, vai se adequar direitinho à personalidade sua e da sua apresentação. Outra coisa importante, personalize utilizando o recurso de Slide Mestre, que é um recurso que padroniza a apresentação, criando uma identidade visual entre os slides. É muito importante, se você não tem noções de design gráfico, que você utilize essas ferramentas de modelos, de Slide Mestre, as próprias orientações do programa, né, em criar designs diferenciados, porque esses programas são, entre aspas, treinados para te oferecer uma solução de design que seja incrível. E procure manter uma identidade, ou seja, um visual que seja coerente do começo até o final, para não parecer que você copiou e colou, né, vários slides de vários locais diferentes. Então você tenha uma uniformidade entre os slides. Você está vendo que, por exemplo, nessas minhas apresentações, nessa daqui especificamente, eu tenho tipo de letra aqui nos títulos, eu tenho um visual que ele mais ou menos se repete, né? Ele tem elementos que são parecidos de um slide para outro, o que facilita a criação da chamada identidade visual, ok? Outra questão são as animações. Teste e explore os recursos de animações que tem no seu programa de apresentação e aprenda a fazer as animações para que elas ocorram junto com o anterior automaticamente ou ao clicar. Eu, por exemplo, nesse slide especificamente que a gente está vendo aqui, eu criei uma animação, né, pedi para o PowerPoint criar uma animação de forma que cada elemento começasse a surgir conforme eu clicasse, para que o controle de aparecimento de cada uma dessas informações ocorressem ao meu clique. Agora, em geral, a primeira informação que vem logo após o título, eu já peço para que a animação ocorra automaticamente. Abriu o slide, apareceu o título, já aparece o primeiro elemento de animação. Então ele aparece, ele já dá uma animaçãozinha surgindo o elemento, por exemplo, e aí os outros elementos eu faço o controle manualmente, ok? Vamos para a próxima dica, as ideias de design. O PowerPoint, o Microsoft PowerPoint, quando ele tem o registro OK, né, está todo regularizado, ele tem o recurso Ideias de Design. Você pode utilizá-lo para criar apresentações com variações de layout, sem perder a identidade visual. É exatamente o que eu falei na lâmina anterior, né, que eu uso o recurso do próprio programa para criar essa identidade que a gente está vendo aqui. Né? Você está vendo esse título aqui, ele está em azul, né, mas ele guarda uma identidade com os demais slides. Você está vendo que esse aqui está com a letra branca, mas é o mesmo tipo de letra. Aqui o fundo é branco com as tonalidades em azul e ela é a mesma fonte que está sendo utilizada na página seguinte. E já que a gente já viu essa página, vamos voltar para ela, são as fontes.
Lembre-se que o texto é um dos grandes elementos, é um dos elementos mais importantes do slide. É necessário tomar cuidado com a legibilidade, utilizar fontes adequadas, usar caixa alta e baixa, ou seja, maiúsculas e minúsculas no lugar certo. Essa questão de maiúsculas, pessoal, quando a gente está trabalhando em redes sociais, comunicadores, todo mundo sabe que quando se escreve uma mensagem toda em maiúscula, você está gritando, está falando alto. Então, esse mesmo cuidado você tem que ter na hora de criar suas apresentações. Usar maiúsculo em tudo não fica legal, gente. Poxa vida, não fica bom. Não tem outra palavra para dizer. Então, o que você pode fazer? Utiliza sempre maiúsculas e minúsculas. Profissionalmente, os designers, produtores gráficos falam caixa alta e baixa. A primeira maiúscula alta, as demais minúsculas baixa, caixa alta e baixa, né? É um termo que vem lá da produção gráfica. Aqui entre nós a gente pode falar assim, usa tudo em maiúsculas e minúsculas, ok? Primeiro maiúsculas, demais em minúsculas. Usa os textos só em maiúsculos para enfatizar alguma informação, para situações que sejam específicas, ok? Outra coisa, utilize um tamanho adequado, em geral maior em apresentações para o online, e o contraste de tamanho de letra e de cores. Então você está vendo que eu coloquei aqui fontes bem grandes, bem destacado, muito maior do que a quantidade, do que o que está aqui no texto, que isso é um contraste de tamanho de fontes. Então, se é um título, tem que estar muito destacado. É o título do slide, da lâmina, não vai colocar um tamanho um pouquinho maior que esse texto aqui, não. Coloca ele bem destacadão, que é para gerar esse contraste. Título é sempre para chamar atenção, título sempre grande. Combinado? Vamos lá? Salvar o arquivo. Na hora de gravar o arquivo, eu sugiro que você faça o seguinte. Salve em 3 versões para garantir. Primeiro no formato padrão do PowerPoint, o PPTX. Depois existe um formato fechado, né, chamado PPSX. O PPSX você aciona no menu salvar como apresentação de slides do PowerPoint. E esse é um formato específico do PowerPoint que ele meio que embute o PowerPoint dentro do arquivo. É como se você não precisasse ter o PowerPoint para apresentar, para fazer a apresentação. Então vamos supor que você vai fazer essa apresentação online, tudo bem, mas você vai ter que ir num ambiente dentro de uma empresa ou de uma faculdade. E aí você não tem certeza se lá tem o PowerPoint ou se tem a versão do PowerPoint que você utilizou. É o que você faz? Grava nesse formato PPSX e aí se der alguma coisa errada, você clica nele, ele já vem um programinha de exibição do programa junto dele, de exibição da apresentação dentro dele, e todas as informações de fontes, de cores que você colocar já vem pré-configurado. Você não corre o risco de dar algum problema na sua apresentação ou de não ter o PowerPoint e você não conseguir apresentar. E outro formato muito importante é o tal do PDF. Você vai ali no menu arquivo, salvar como, escolhe PDF e grave PDF também leva as 3 versões. Aqui eu recomendo utilizar PPSX. Para que eu levo o PPTX? Porque se eu precisar mudar alguma informação e tiver o PowerPoint, eu posso fazer a alteração lá. E o PDF, se deu tudo errado, não tem o PowerPoint, o PPSX não funcionou, o PDF com certeza vai funcionar naquele computador, então você fica absolutamente seguro. Mais do que salvar em 3 formatos diferentes, salve em locais diferentes, em dispositivos diferentes. O primeiro, salva no pendrive que você vai carregar. Você pode deixar no seu computador, por exemplo, né, se você for fazer a apresentação da sua casa ou do seu escritório, então salva no seu computador, mas vai salvando em pendrive também. Salva sempre uma cópia em um desses drives, que a gente fala drives em nuvem, né, que é o Google Drive, o OneDrive ou o Dropbox. Deixe salvo ali, e também uma boa ideia é você enviar por e-mail ou por WhatsApp, e aí você fica com backup do seu arquivo em tudo quanto é lugar. Então, com acesso à internet, você consegue recuperar esse arquivo, essa apresentação final, aonde você estiver. Então é uma flexibilidade muito grande que você tem. Tanto a dica anterior de salvar em 3 formatos, quanto esse de salvar em vários lugares, serve tanto para apresentações presenciais, quanto apresentações online, ok? Finalmente, testar. Teste sua apresentação acompanhando o roteiro. Observe todas as transições, animações e outros efeitos. Teste no programa que será utilizado para videoconferência, como o Zoom, Teams, Google Meet, porque cada um desses programas tem suas particularidades, tem o seu jeito de utilizar. Então é importante você também saber aonde que eu ativo a apresentação, né? Então chama um amigo, um conhecido, um tio, primo, parente, pai, mãe, enfim, chama alguém
para entrar no dispositivo, fazer uma conferência com essa pessoa e aí você testa e descobre aonde que você aciona cada um dos recursos. É muito importante você estar treinado nesse programa de videoconferência antes de você ir para ele, certo? Finalmente, lembre-se de compartilhar o som do dispositivo. Isso significa o seguinte: nos programas de apresentação, né, de videoconferência, existe uma opção para que ele use o som do computador na transmissão. Então, por exemplo, você vai exibir um vídeo, né? Isso é o erro mais comum, a exibição de vídeo. Você vai exibir o vídeo e na hora que você configurou ali a sua apresentação, você não habilitou para usar os sons do dispositivo, ou seja, o som do seu computador. E é o que acontece? Você começa a exibição do vídeo e... Não, sacanagem, não acontece nada, eu fiz de propósito. E aí o que acontece? A apresentação fica comprometida porque aquele vídeo está sem áudio. Até você descobrir o que aconteceu, a apresentação já perdeu o ritmo e aí fica sempre muito chato da gente treinar, da gente recomeçar, ok? Instale os recursos de apresentação no seu smartphone e tenha esse smartphone como backup, né? Então é muito melhor você apresentar no computador, mas se você não puder apresentar no computador, apresenta no smartphone, coloque os recursos necessários para que você possa fazer a partir do seu smartphone, é uma excelente ideia. Ou se você tiver 2 notebooks, 2 computadores, escolhe um para ser o seu computador principal e deixa o outro ali de reserva, de backup. Se alguma coisa der errado, você tem como utilizar os 2, ok? Vamos lá. A outra ideia é preparar-se para a conferência. Coloque-se numa posição confortável, uma cadeira adequada, ajustada na altura da câmera. Então é muito importante você se sentir confortável, tá? Testar isso antes, porque aí você está lá no meio da apresentação, de repente você começa a se ajeitar e fala assim: ai meu Deus, eu não estou aguentando, essa cadeira está me matando, né? Isso vai tirar sua concentração, isso vai atrapalhar. Outra coisa é você utilizar uma cadeira que está fazendo barulho, né? Você está ali e fica nhec, né? Ou, às vezes é muito comum, uma cadeira de couro, e aí a sua roupa com a cadeira de couro gera barulhos inconvenientes. Então escolha a cadeira adequada. Se você precisar colocar alguma almofada, algum pano, alguma coisa para se sentir mais confortável, providencie isso antes de começar a conferência, ok? Prenda bem sua câmera, se for smartphone ou webcam, e ajuste antes de começar a conferência. Então, de repente, você não tem um tripé, ou você tem um tripé, seria excelente, mas não tem, então vou colocar livros, etc. Escolha livros maiores, que vão dar um bom apoio para o seu smartphone. Deixe ele em pezinho, na altura que seja adequada, tá? Procure não improvisar nessa hora. De repente, colocar alguma coisa de borracha, alguma coisa, ou uma borracha, aquela de apagar, borracha escolar, que ela vai ajudar a segurar o celular para ele não deslizar. Então tome todos os cuidados antes de começar a conferência. Planeje sua apresentação, ok? Verifique microfone, fone de ouvido e conexão com a internet sempre antes de começar, ok? Teste tudo direitinho, veja como que você ativa o microfone no seu programa de videoconferência para que você não tenha surpresas quando começar a apresentação. É ideal ter 2 conexões disponíveis, o Wi-Fi e uma conexão 3G, 4G. Esteja bem alimentado com comida leve e tenha um copo de água à mão. Olha só, essa questão de você ter 2 conexões é muito importante, tá? Em todas as aulas que eu ministro remotamente, eu tenho sempre uma conexão Wi-Fi e a minha conexão 3G ali configurada, porque se uma falhar, eu tenho a outra funcionando. É muito comum, inclusive, eu fazer o seguinte: a transmissão de imagens eu faço do computador usando o Wi-Fi e a transmissão de áudio eu utilizo o celular com 3G. É a forma como eu trabalho. Agora você poderia ter no mínimo essas 2 opções. Se uma falhar, você ativa a outra imediatamente. A questão de estar bem alimentado também é muito importante. Você se alimentar com comida leve e ter um copo com água à mão. É sempre bom você ter uma aguinha na mão, porque quando você está nervoso é muito comum a boca secar e aí você não ter o copo d'água pode atrapalhar a sua apresentação, causa desconforto, a boca seca e você começa, trava toda a língua. Então tenha um copo de água à mão, é sempre muito importante, é uma dica legal. Outra coisa, durante a conferência, vai começar a conferência, respire fundo, solte os ombros, relaxe alguns minutos antes da apresentação. Então, reserva um tempo, tenta terminar tudo com antecedência e alguns minutos antes da apresentação, vá para algum lugar calmo, vai para um canto da sala, relaxe, respira fundo e aí começa a apresentação, tá? Não chega assim esbaforido em cima da hora, sentando lá, nem ajeitou o cabelo direito
e aí já liga, aí quando começa a apresentação você tá com aquele olhão, né, desesperado que alguma coisa deu errado. Então tenha muita segurança, tenha muita calma na hora de começar a sua conferência, na hora de começar a sua apresentação. Depois, atenção se o microfone e câmera estão ligados ou desligados conforme o momento correto, tá? Eu geralmente começo uma conferência com a câmera desligada, né? Porque as pessoas podem ver coisas que eu não quero que elas vejam, né? Então eu começo sempre com ela desligada, me posiciono direitinho, aí eu conecto a câmera, né? Eu sempre faço um teste de câmera antes de acionar a conferência. E quando começa a conferência, sempre com a câmera desligada, depois eu ligo com calma, né? E a gente verifica. Durante a apresentação, verifica se a câmera está ligada ou desligada. Então é muito comum eu estar ali na aula, né? E vai que eu tô ali com a câmera ligada, né? Não prestei atenção. E aí eu tô compartilhando um slide achando que todo mundo tá vendo só o slide, né? E aí eu tô lá apresentando assim, lendo, atenção se o microfone e a câmera estão ligados ou desligados. Que saco, né? E de repente as pessoas estão vendo você assim, olha que coisa chata, né? Ou então você tá falando com a pessoa e tá fazendo outra coisa, tá falando com a pessoa, tá lendo, né? Você tá apresentando ali, falando com a pessoa e você tá procurando algum tema que faltou. Isso tudo é muito chato. Então procura verificar se a câmera está ligada ou desligada nos momentos adequados, no momento que você precisa que eles funcionem ou não funcionem. Finalmente, fale pausadamente. Se esquecer algo, lembre-se de que outras pessoas também estudaram o roteiro e podem lhe ajudar. Essa questão de outras pessoas estudarem e poderem te socorrer é principalmente no caso das apresentações que são feitas em grupo. Lembra que a primeira dica é: todo mundo tem o texto completo da sua apresentação, mas a apresentação na íntegra. Por quê? Porque todo mundo pode estudar o que cada um vai falar, e aí não é aquela surpresa, chega na hora da apresentação e aí cada um fala, né, cada um por si, Deus para todos. Não, todo mundo colocou a sua parte da apresentação naquele roteiro completo. Todo mundo pode ler, todo mundo pode estudar, e aí se na hora o colega deu uma travada, não conseguiu falar, outro colega pode socorrer, e aí a apresentação transcorre sem nenhum problema, sem nenhum percalço, ok? Errou, relaxe, concentre-se, principalmente respire fundo. Isso faz parte de toda a grande apresentação. Continue com calma. Você não é a primeira pessoa que gaguejou, você não vai ser a primeira pessoa que vai errar um texto, que vai esquecer alguma coisa. Isso acontece com todo mundo que faz a apresentação, por mais experiente que seja. Eu lembro um amigo meu, músico, né, que já estava bastante acostumado a apresentar em público, e aí chegou numa música muito conhecida, na hora do refrão, esqueceu, deu branco. O que ele fez? Era o refrão, né? Vocês, né? E colocou todo mundo para cantar. Aí o pessoal cantou o refrão, afinal era o refrão, e aí ele, graças a Deus, eu consegui me safar dessa, né? Então, olha só, até pessoas que estão acostumadas a cantar para grandes públicos também podem ter os seus momentos de esquecimento, ter o seu branco, como a gente fala, né? Ficou tudo branco, uma tela em branco, não sai nenhum texto escrito lá. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com você, isso é normal, ok? Dicas finais. Tenha o roteiro nas mãos. Presencialmente é muito feio você ler a apresentação, você ler o que está nas suas mãos. Mas online você pode disfarçadamente folhear. Uma dica importante é você deixar as folhas soltas em um local próximo da sua mesa para que você possa consultar e principalmente você não fazer muito barulho, né, com as folhas, para não transparecer que você está consultando alucinadamente o seu material, ok? Agora, cuidado com janelas abertas com vento, né? De repente você está ali no meio da apresentação, bate um vento, sai as folhas voando tudo, vai ser uma cena de videocassetada que eu não quero para você, ok? Lembre-se de desligar sua câmera quando estiver com a apresentação rolando, né? Tá a apresentação acontecendo, desliga a câmera e que você aparece ali. Além de permitir a sua olhadinha na tela, né? Ainda deixa a internet liberada para que o áudio flua melhor. Então, quando você desliga o vídeo e mantém só a apresentação no ar, o seu áudio que você vai estar falando vai fluir pela internet muito melhor do que se tiver vídeo, né, o seu videozinho aparecendo, a apresentação e a sua voz. É sempre mais informação, vai consumir mais banda de internet, como a gente fala, e isso pode prejudicar o ritmo da sua transmissão. Finalmente, sucesso. O sucesso, na verdade, é uma sequência de atividades bem planejadas, preparadas e executadas. O sucesso é uma consequência, uma sucessão de boas práticas. Então, o que a gente fez nessa videoaula de hoje é apresentar
diversas dicas, diversas boas práticas para que você se planeje, faça isso com calma, siga essas orientações que a sua apresentação online vai transcorrer sempre com mais tranquilidade. Esse planejamento, essa execução com firmeza, com segurança, é o que faz a diferença de uma apresentação ser totalmente profissional, de uma apresentação amadora, espalhafatosa, atrapalhada, aquela apresentação que só gera comentários negativos depois. Quero que você tenha muito sucesso, faça uma apresentação bem planejada, faça uma sequência bem executada e aí essa execução bem sucedida, essa sequência de ações bem sucedidas é o que vai dar sucesso para você. Grande sucesso para você! Eu espero que realmente você tenha grandes apresentações online e depois grandes apresentações presenciais também. Aqui estão os meus contatos, espero que você tenha gostado da videoaula de hoje e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!